Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim, com as bênçãos de nosso amoroso Pai Jeová. Neste vídeo, como de costume, estaremos disponibilizando para os irmãos a preparação completa da nossa reunião Vida e Ministério Cristão, dessa semana, 27 de novembro a 3 de dezembro. Nós vamos ver de maneira resumida as partes principais dessa reunião, que são aquelas onde podemos participar com nossos comentários. Iniciando, vamos analisar a leitura de Jó, capítulos 20 a 21. Vamos ver que joias podemos encontrar nessa emocionante leitura, e assim estar comentando nessa parte. Continuando na sessão Nossa Vida Cristã, vamos ter um discurso de 15 minutos, com o tema Fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Nesse discurso, teremos um vídeo para assistir da experiência de um irmão e, com base nesse vídeo, teremos uma pergunta para responder. Veremos também a resposta dessa pergunta. Concluindo, no estudo bíblico de congregação, vamos estar encerrando o capítulo 2 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Vamos estudar dos parágrafos 16 a 23 e veremos a resposta-chave desses parágrafos, para assim estar comentando nessa parte. Esperamos mais uma vez que cada um de vocês possam tirar bastante proveito dessa preparação e que Jeová abençoe na sua elaboração de respostas para que você possa comentar em todas as partes ou, talvez, dar apenas um comentário que tenha certeza que vai ser muito encorajador para outros irmãos. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Então, antes da primeira pergunta da nossa apostila, vamos ler o texto base dessa pergunta, que se encontra no livro de Jó, capítulo 20, versículo 2. Diz assim: É por isto que pensamentos inquietantes me obrigam a responder, por causa da agitação que sinto. A pergunta: como os anciãos podem ajudar aqueles que lidam com pensamentos inquietantes? Resposta: os anciãos podem ajudá-los por não exercerem ainda mais pressão sobre esses queridos irmãos, mas por escutá-los pacientemente e depois aplicarem o óleo calmante da palavra de Deus, consequentemente, trazendo consolo para esses amados irmãos. Muito bem. Agora, com base na leitura completa do livro de Jó, capítulo 20 ao capítulo 21, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E a primeira joia que podemos encontrar, irmãos, está aqui no capítulo 20, no mesmo versículo 2. Vamos ler novamente? É por isto que pensamentos inquietantes me obrigam a responder, por causa da agitação que sinto. Veja mais uma lição que interessante. Este texto nos deixa uma lição muito importante sobre como controlar nossas emoções. Vimos aqui a importância da paciência e da reflexão antes de responder. Às vezes, quando nós estamos passando por muitas ansiedades, é fundamental refletirmos antes de realizar qualquer ação ou dar uma resposta. Isso nos ajuda a responder com mais calma, compreensão e sabedoria, em vez de agirmos impulsivamente. Agora, a próxima joia podemos encontrar no versículo 12 ao versículo 14, no mesmo capítulo 20. Diz assim: Se o que é mal for doce na sua boca, se ele o esconder debaixo da língua, se o saborear e não o largar, mas o mantiver na boca, seu alimento azedará dentro dele, no seu interior, será como o veneno de najas. Jó capítulo 20, versículos 12 a 14, a lição. Vimos aqui que o mal pode inicialmente parecer atraente e doce, como algo para ser desfrutado como um prazer momentâneo. Isso pode refletir a natureza sedutora das ações pecaminosas, que podem parecer tentadoras e gratificantes no momento, mas conforme vimos no versículo 14, com o tempo isso nos traz consequências prejudiciais.
E isso nos ensina que as consequências de reter o que é ruim dentro de nós, abrigar ou nutrir pensamentos e sentimentos ruins, podem ser amargos e destrutivos. Agora, na continuação, ainda no capítulo 20, o versículo 22, podemos encontrar outra joia. Diz assim: quando a sua riqueza estiver no auge, a ansiedade dominará, a desgraça virá contra ele com toda a força. Jó 20, 22, lição. Observamos aqui que buscar a riqueza sem considerar outros aspectos da vida pode nos levar a ter uma visão estreita e limitada. Por isso, é bom refletir sobre o que realmente devemos buscar, o que é realmente importante na nossa vida. Isso com certeza vai servir de alerta e nos ajudar a não cair na armadilha da busca excessiva ou ansiedade por dinheiro. Muito bem, agora entrando no capítulo 21 do livro de Jó, veja o que diz o versículo 3. Podemos encontrar outra joia nesse versículo. Tenham paciência comigo, enquanto eu falo. Depois que eu falar, podem zombar de mim. Lição. Esse versículo nos ensina a importância de sermos pacientes e ouvir os outros antes de tirar conclusões precipitadas ou interromper. Isso mostra respeito e empatia. E ao fazermos isso, conseguimos ter uma compreensão mais profunda da situação. Isso, além de prevenir que julguemos alguém com base em apenas um lado da história, ajuda também a mantermos relacionamentos saudáveis com outros e evitar conflitos desnecessários. Agora, Jó, capítulo 21, versículo 22, diz assim: pode alguém transmitir conhecimento a Deus, aquele que julga até mesmo os que estão em posição mais elevada? Jó, capítulo 21, versículo 22, a lição. Embora os humanos possam ter conhecimento e compreensão, nada chega perto da infinita sabedoria de Jeová. E embora os humanos possam ter papéis importantes na sociedade ou posições elevadas, aprendemos nesse versículo que Jeová é o juiz supremo, sugerindo que nenhum ser humano pode verdadeiramente ensinar algo que não conheça ou compreenda. Agora, na continuação, irmãos, podemos encontrar outra joia no versículo 34, ainda no capítulo 21. Diz assim: então, por que me dão um consolo inútil? Suas respostas não passam de falsidade. A lição. Jó fica frustrado porque seus amigos, em vez de lhe dar verdadeiro conforto, ofereceram-lhe respostas vazias e enganosas. Isso nos ensina a importância de sempre procurarmos ter empatia e compreensão genuínas para com aqueles que estão passando por dificuldades, em vez de simplesmente oferecer palavras vazias ou soluções simples. Então, antes de fazermos a pergunta, vamos ler a fonte de matéria. Diz assim: se tivermos pouco em sentido material, podemos ficar tentados a fazer coisas que prejudiquem a nossa espiritualidade. Por exemplo, talvez surja uma oportunidade para ganhar muito dinheiro, só que com um custo espiritual. Meditar em Hebreus capítulo 3, versículo 5 vai nos ajudar. Agora, irmãos, vejam que pontos interessantes. Que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Ore e examine sua atitude com relação ao dinheiro e pense em que exemplo você está dando para seus filhos. Segundo ponto que pode nos ajudarmos, com base no texto de Hebreus: fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Ajuste seu ponto de vista para saber diferenciar seus desejos das suas necessidades. E o terceiro ponto, que vem nos mostrando aqui: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Confie que Jeová vai ajudar você a conseguir o que realmente precisa se continuar a colocar o reino em primeiro lugar. Agora temos um vídeo para assistir com uma experiência muito emocionante. E o tema do vídeo é o seguinte: como nossos irmãos se sentem em paz apesar de problemas econômicos. Então é importante que os irmãos assistam esse vídeo para vocês entenderem a pergunta e a resposta com base nesse vídeo. Então, após assistir o vídeo, vejam a pergunta: o que você aprendeu da experiência de Miguel Novoa? Resposta:
Aprendemos que mesmo que a nossa vida mude completamente, não podemos deixar que isso afete o nosso lado espiritual e também emocional. O irmão Miguel do vídeo, notamos que ele tinha um bom trabalho e de repente sua vida mudou e ele ficou desempregado. Mas ele não ficou parado. Após acatar o conselho de seu amigo, ele simplificou a vida e arranjou outros meios de trabalhar. E Jeová abençoou os seus esforços. Isso porque ele, mesmo desempregado, não deixou que isso afetasse sua rotina espiritual. Que linda experiência, não é mesmo, meus irmãos? Um excelente exemplo para nós hoje. Sabemos que muitos de nossos irmãos passam por isso, acabam ficando desempregados, mas com base nessa experiência vimos que o irmão ele não ficou parado, ele confiou em Jeová, não baixou a mão, ele continuou indo atrás de outros meios para sustentar a sua família e o ponto principal, ele continuou mantendo uma boa rotina espiritual. Então, com certeza, é um exemplo que todos nós queremos imitar. Então, apenas relembrando, meus irmãos, o capítulo 2 que nós iremos concluir essa semana na reunião 27 de novembro a 3 de dezembro tem o seguinte tema: serão minhas testemunhas. E daí, nós entramos no último subtítulo do estudo: indica qual destes escolheste, com base em Atos, capítulo 1, versículos 13 a 26. E para os parágrafos 16 a 18, temos três perguntas. A pergunta A. Ao lermos Atos, capítulo 1, versículos 13 e 14, o que aprendemos a respeito das reuniões cristãs? Resposta. Aprendemos que os servos de Jeová sempre se reuniram para orar, se encorajar e se alegrar. Isso é algo que vem desde a época de Jesus, mostrando a importância de nossas reuniões hoje também, que têm esse mesmo objetivo. Agora, ainda nos parágrafos 16 a 18, a pergunta B. O que aprendemos do exemplo deixado por Maria, mãe de Jesus? Resposta. Aprendemos que ela não estava ali, naquela reunião, em busca de destaque, mas humildemente se reunia para adoração na companhia de seus irmãos espirituais. Agora, parágrafos 16 a 18, a pergunta C. Por que as reuniões cristãs são vitais hoje? Porque reunir-se sempre foi essencial na adoração cristã. Nós nos reunimos para encorajar uns aos outros, receber instruções e conselhos e, acima de tudo, adorar nosso Pai Celestial, Jeová, junto com nossos irmãos. Além disso, nossas orações e cantos de louvor nessas ocasiões agradam muito a Jeová. Muito bem, agora para os parágrafos 19 a 21, temos duas perguntas. A pergunta A. O que aprendemos do fato de Pedro ter desempenhado um papel ativo na congregação? Resposta. Vimos aqui que Pedro se recuperou espiritualmente em poucas semanas, depois de negar seu Senhor 3 vezes. Então aprendemos com isso que, apesar de todos nós sermos pecadores e errarmos constantemente, Jeová, ainda assim, é bom e está sempre pronto a perdoar os que se arrependem sinceramente. Parágrafos 19 a 21, a pergunta B. Por que foi necessário substituir Judas? E o que aprendemos do modo como o assunto foi resolvido? Porque Judas traiu Jesus. E era do propósito de Jeová que 12 apóstolos que tivessem seguido a Jesus durante seu ministério terrestre constituíssem as futuras 12 pedras de alicerce da Nova Jerusalém. Então eles oraram a Jeová e lançaram sortes para escolher mais um, que no caso foi Matias. Aprendemos com isso que realmente as coisas sempre ocorreram de forma organizada entre o povo de Deus. Agora os parágrafos 22 e 23. Uma só pergunta. Por que devemos ser submissos e obedientes aos que hoje exercem a liderança na congregação? Resposta. Os anciãos consideram com cuidado as qualificações bíblicas que se exigem dos superintendentes e oram pedindo a orientação do Espírito Santo. A congregação considera esses homens como designados pelo Espírito Santo. Por isso que, da nossa parte, devemos permanecer submissos e obedientes à liderança desses homens. Isso contribui para que haja um espírito de cooperação na congregação.
Queridos irmãos, e essa foi a nossa reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 27 de novembro a 3 de dezembro. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos mais uma vez que Jeová abençoe os seus comentários, a sua preparação e que esse vídeo seja de grande ajuda. Agora vocês têm a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se desejar também, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer e também na produção desses vídeos, vai ajudar com que ele chegue a mais irmãos que também vão fazer essa preparação e precisam desse auxílio. Tenha uma excelente semana com as bênçãos de Jeová, uma boa preparação e até os próximos vídeos.